Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com os resumos das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Projeto aprovado prevê instalar câmeras de monitoramento nas escolas de ensino infantil de São José. Medida quer oferecer mais segurança aos alunos e pais. Ainda falando de projetos de lei, outra proposta aprovada quer eliminar as barreiras arquitetônicas da cidade para facilitar a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Em cerimônia solene, Câmara homenageia a Panathlon Clube de São José dos Campos com medalha de mérito legislativo. A associação atua na defesa do esporte como instrumento de formação e educação. Saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em São José mostra a recuperação econômica do município pós-pandemia. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e projetos aprovados nos resumos das sessões de terça e quinta. E ainda vamos te apresentar uma série de reportagens sobre as eleições deste ano. Vamos falar de segurança nas urnas, regras na hora da votação, adesão dos jovens e muito mais. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Agora, a gente confere os destaques da sessão de quinta-feira. Na 55ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 6 projetos de lei. Entre eles, a proposta do vereador Marcão da Academia, que altera uma lei já sancionada com o objetivo de terceirizar o atendimento da recepção das UBSs. Com a mudança, o projeto aprovado com 6 votos contrários amplia a terceirização para todos os locais que prestam atendimento ao público da Secretaria de Saúde. Outro projeto aprovado, este com 4 votos contrários, é de autoria do vereador Milton Vieira Filho. A matéria proíbe a comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais humanos em bares, lanchonetes, restaurantes e similares. O descumprimento da lei pode acarretar em multa de até R$2.000 ou a suspensão temporária das atividades. Já em votação unânime, foi aprovado o projeto do vereador Zé Luiz, que autoriza a adesão de São José dos Campos à Carta das Cidades Educadoras e o ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras. De acordo com a proposta, ao se filiar à associação, o município pode manter políticas de intercâmbio pautadas no tema. 2 projetos enviados pela Prefeitura também foram aprovados. O primeiro cria a Academia da Guarda Civil Municipal, um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores. Já o segundo delibera sobre a atuação do Corpo de Bombeiros em atividade delegada no atendimento pré-hospitalar móvel. Eleições chegando e aproveito para te fazer uma pergunta. Você já está por dentro de como funciona o processo eleitoral? Já está seguro para fazer seu voto consciente? Pegando carona nesses questionamentos, nós preparamos uma série especial para tirar todas as suas dúvidas sobre as eleições. Nessa primeira matéria, vamos comentar sobre o papel dos mesários nas eleições, uma função fundamental para organizar e conduzir todo o processo eleitoral. Estamos a pouco mais de 2 semanas das eleições. Eleições que vão definir o presidente do país pelos próximos 4 anos. É uma baita responsabilidade, né? E na nossa primeira reportagem da série sobre o sistema eleitoral brasileiro, nós vamos falar sobre o papel do mesário. Como se voluntariar? Quais as funções? Vamos te responder essas perguntas a partir de agora. A Cíntia tem 39 anos e é professora de História e desde as eleições de 2014 é mesária. Ela quis se voluntariar porque acredita que as eleições são um ato importantíssimo para a democracia e decidiu que queria contribuir, participar do processo diretamente. Quando eu comecei a trabalhar em escola, comecei a dar aula, a gente foi convidado pela escola para poder trabalhar no dia da eleição. E eu comecei a observar os trabalhos dos mesários naquele ano, achei interessante e daí me senti à vontade de prestar esse serviço, né? Então aí eu fiz a inscrição no cartório eleitoral para poder ser mesária. E nas 4 eleições que participou, a Cíntia já executou mais de uma função.
Eu, como presidente de seção, eu sou responsável por digitar o número do título de eleitor das pessoas no monitor do mesário, né? E conferir se o número do título de eleitor confirma tanto na urna quanto no documento dele, na cédula de documento. Também sou responsável por organizar a sessão para que não deixe nada acontecer lá dentro e que atrapalhe a votação, enfim. Também por manter, sem nenhuma propaganda eleitoral dentro da cabine de votação e nem o uso do celular. Então, essas são as funções. O chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos, Hernande Ramos, explica o papel do mesário das eleições. O mesário, ele é o guardião do voto e é aquele que recepciona todos os eleitores até a sua cabine de votação para que ele possa então ali fazer o seu voto de maneira tranquila e segura. Além do que, o mesário ajuda no processo de fiscalização do processo de votação. Hernande também reforça quem pode ser mesário. A Justiça Eleitoral tem os critérios objetivos, tem que ser então maior de 18 anos, ele tem que estar quite com a Justiça Eleitoral, obviamente ter o seu título de eleitor, e nós damos preferências para aqueles mesários que têm um grau de instrução melhor. Partimos ali dos cursos superiores, se não tiver pessoas do curso superior, pegamos do ensino médio e damos prioridade para os servidores públicos. Ah, e ser mesário tem muitos benefícios, viu? Os mesários que são convocados pela Justiça Eleitoral, eles têm ali um treinamento que é oferecido pela Justiça Eleitoral, onde, finalizando o treinamento, eles têm direito a 2 dias de dispensa junto ao seu empregador. No dia da eleição, se ele trabalhar o primeiro turno, ele tem direito a mais 2 dias. No segundo turno, soma-se mais 2 dias, se houver um segundo turno. Além disso, no dia das eleições, ele tem o direito do auxílio alimentação, bem como ser mesário é um critério em alguns concursos públicos de desempate. Então, muitos mesários que prestam concurso têm aí esse benefício também. Por fim, a Cíntia diz ter orgulho de falar que faz parte do processo democrático do país. O processo eleitoral mudou muito na minha cabeça, principalmente em relação da importância de você votar, né? Eu me sinto hoje mais parte do processo democrático do que eu me sentia antes, né? Então, eu me sinto responsável por aquela urna, pela confiabilidade dela. Então, eu me sinto mesmo parte do processo eleitoral. De fato, eu gosto bastante. Aos poucos, o nosso país vem dando sinais de recuperação econômica. E um desses sinais é a retomada nas contratações. Aqui em São José, o último levantamento do CAGED trouxe números expressivos para a nossa região. No acumulado de um ano, nosso município teve saldo positivo de empregos, somando mais 8.500 postos de trabalho. O que os especialistas e a Câmara espera é que esse bom momento da economia continue. Agora, o calçadão de São José dos Campos está assim, cheio. Cheio não apenas de pessoas comprando, mas também de pessoas trabalhando. Um grande contraste tendo em vista as fases mais restritivas da pandemia. E ver o local assim, com muitos serviços e consumidores, é também um espelho da alta nas contratações na cidade. De acordo com o último levantamento do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, entre julho de 2021 e julho deste ano, São José registrou saldo positivo de 8.602 vagas de emprego, o que significa que o número de contratações superou e muito o de demissões neste período. Para o vereador Júnior da Farmácia, membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, esse resultado é muito positivo, sinal de recuperação econômica pós-pandemia. Demonstra a capacidade da cidade economicamente, né? Que reagiu muito bem a todo esse processo pós-pandemia, né? No que deixou muito em dúvida como ia se comportar o mercado, né? Tanto a indústria como o comércio, e a nossa cidade, graças a Deus, esse saldo positivo, fechando em alta, né? E estabilizando, e a gente espera que essa projeção nos próximos meses ela continue crescente. Se considerarmos os primeiros 7 meses de 2022, São José registrou saldo positivo de 4.657 empregos com carteira assinada, sendo que no mês de julho o comércio foi o líder das contratações, com 198 empregos no saldo positivo, seguido pela área industrial, com 146 empregos. A cidade é um ambiente de negócio, tem um ambiente de negócio moderno, leve, desburocratizado, né? Receptivo aos novos investidores.
que também ajuda as empresas que aqui já estão instaladas a fazer as suas expansões, né? Regulamentada com bom senso, lei de zoneamento, plano diretor. Então, a cidade acaba tendo, né, uma dinâmica muito interessante do ponto de vista empresarial. Para Alberto Mano Marques, secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, essa retomada da geração de empregos também pode ser explicada por medidas de capacitação profissional e políticas públicas voltadas para a manutenção dos postos de trabalho no município. Você tem um programa robusto de qualificação profissional. A gente deve bater mais de 27 mil vagas esse ano de qualificação profissional gratuita, oferecida para a nossa população de todas as cursos e áreas diferentes, né? Isso é muito importante. Quem também comemora esse cenário positivo na economia é a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José, Eliane Maia. Segundo ela, esse bom resultado deve se manter nos próximos meses, já que a expectativa é que o mercado continue aquecido para contratações. Nós, inclusive, temos datas importantíssimas aqui para frente. Nós temos o Dia das Crianças em outubro, temos a Black Friday em novembro e Natal em dezembro. Então, a tendência nesses próximos meses é realmente aumentar ainda mais o consumo e aumentar também o número de contratação, tanto de CLT quanto também de temporários, estagiários. Então, acredito que nós teremos saldos positivos nos próximos meses também. E para manter essa boa fase na geração de empregos, a presidente da ACI reforça que será preciso mobilizar ações que possam dar mais segurança e garantias aos empresários e trabalhadores. Nós estamos há vários meses já fazendo treinamentos, promovendo cursos, promovendo palestras, inclusive fizemos já 2 cursos com o Sebrae, de técnicas de venda, de como melhorar suas vendas, capacitando mais os colaboradores e os empresários. E vamos continuar nesse sentido, ajudando as empresas, ajudando seus colaboradores da melhor maneira possível para que eles possam impulsionar ainda mais os seus negócios e as suas vendas também. E para ajudar a fortalecer ainda mais esse cenário, o vereador Júnior da Farmácia reforça que a Câmara Municipal vai atuar para contribuir com a criação e a manutenção de empregos no município. Bem, a Câmara Municipal tem um papel muito importante dentro do município, né? As políticas públicas que vai lá na ponta para poder pegar essa pessoa e muitas vezes muito tempo num determinado serviço e ele precisa de uma capacitação. Então a Câmara ela precisa estar atenta com o que a Prefeitura vem oferecer. Então muitas vezes o Executivo vai fazer alguma proposta de lei ou a própria Câmara para que possa dispor para essa população algum curso de capacitação ou até atualização, porque o mercado é muito exigente. Durante esta semana, a Câmara recebeu uma exposição que emocionou muita gente, com registros de fé e amor ao próximo. A mostra é parte do acervo do Instituto das Pequenas Missionárias, que conta um pouquinho da trajetória da Madre Maria Teresa na cidade. Para marcar os 100 anos da chegada a São José dos Campos da Venerável Maria Teresa de Jesus Eucarístico, a Câmara Municipal presta uma homenagem com uma exposição fotográfica que mostra a vida e a obra da Madre, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Para a irmã Alessandra, o papel da Madre se estende muito antes da missão religiosa. É um papel muito importante, porque ela foi pioneira da saúde aqui em São José. Quando ela chegou aqui há 100 anos atrás, em 7 de junho de 1922, ela encontrou um ambiente muito promíscuo, muitos doentes jogados pelas ruas, tugúrios, pessoas abandonadas por causa da tuberculose. Eu costumo dizer que diante de um sofrimento, as pessoas têm 2 opções, ou elas se desesperam e ficam naquele sofrimento, ou elas lutam por algo e vão à luta. A Madre foi essa segunda opção. Há pessoas que passam pela história deixando marcas. Madre Teresa é uma delas, por seu importante trabalho dedicado aos pobres e aos doentes, até os dias atuais. A mostra ainda conta com fotos do acervo do Instituto das Pequenas Missionárias, que refazem toda a trajetória de Madre Maria Teresa, desde a sua infância ao início da obra social, no período senatorial aos dias de hoje. E a Madre Maria Teresa, na época ela ainda não era religiosa,
ela era uma jovem de 21 anos que estava vindo de São Paulo também para se tratar. Encontrou esse ambiente. Ela, que era de uma formação cristã, um amor imenso à Nossa Senhora e à Eucaristia, começou a fazer alguma coisa. A exposição ocorre na semana em que o Instituto das Pequenas Missionárias recebe a Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II, concedida pela Câmara pelo seu centenário da chegada a São José dos Campos da Venerável Madre Maria Teresa. A concessão da medalha é de autoria do vereador Dr. José Cláudio. O parlamentar participou do lançamento da exposição e acompanhou de perto um pouquinho dessa história registrada em fotos. É uma homenagem ao centenário da chegada da Madre Teresa de Jesus Eucarístico em São José dos Campos e a fundação do Instituto das Pequenas Missionárias, que para São José dos Campos foi extremamente importante pela obra de generosidade, de bondade, por todo o trabalho feito nos hospitais que elas aqui fundaram, o Hospital Pio XII, o Antoninho, em Caraguatatuba, a Santa Casa Estela Maris, todo o trabalho que elas fazem na saúde, nas casas de recuperação dos pacientes, dos idosos. Então, todo esse legado de bondade, de religião, de Deus e de generosidade. Então, a gente deve muito agradecimento à Madre e a todas do Instituto das Pequenas Missionárias aqui em São José dos Campos. Ainda segundo o vereador, Dr. José Cláudio, é uma honra poder conceder essa homenagem ao Instituto, forma de agradecer todo o trabalho realizado pelas Madre Maria Teresa e as pequenas missionárias. Dia 16, no plenário, aqui da Câmara Municipal, às 19 horas, elas vão estar recebendo essa homenagem. Vamos estar fazendo uma comemoração pelo centenário da chegada da Madre Teresa aqui em São José dos Campos. E justo, acho que nada mais que justo, porque são mulheres, são pessoas que só fazem o bem, são mulheres de Deus e que só trazem o bem para a gente, tanto na parte emocional quanto na saúde. E há pessoas que passam pela história deixando marcas. Madre Teresa é uma delas. Suas fotografias transmitem luz, bondade e esperança. Ela deixou sua marca na história de São José, tendo como instrumento o amor. Um trabalho dedicado a quem mais precisou. E no próximo bloco você acompanha o resumo que preparamos com os destaques da sessão de terça-feira. E tem mais. Você vai ver mais uma matéria da nossa série especial sobre as eleições e também informações sobre 2 projetos aprovados na Câmara. Um que prevê instalar câmeras nas pré-escolas e creches da cidade e outro para eliminar as barreiras arquitetônicas do município, que são obstáculos que atrapalham a locomoção de deficientes. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa e a gente segue agora para acompanhar destaques da sessão de terça-feira. Durante a 54ª sessão do ano, os vereadores aprovaram por unanimidade 13 documentos, entre eles 7 requerimentos, 2 moções e 3 atas de sessões anteriores. Um dos requerimentos aprovados pedia a prorrogação por 90 dias do prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que investiga suposto descumprimento do contrato da Sabesp com o município. O documento foi assinado pelos membros da SEI, criada em junho. Também foram lidas uma série de indicações, sendo a maior parte pedidos para serviços de manutenção pública na cidade. Na tribuna, os parlamentares falaram sobre combate à fome, violência política contra a mulher, falta de água no Buquirinha 2, melhorias nos bairros e curso de defesa pessoal para mulheres. Um projeto de lei aprovado aqui na Câmara busca garantir maior segurança aos alunos das escolas municipais aqui de São José. A matéria autoriza a Prefeitura a instalar câmeras em todas as creches e pré-escolas do município para monitoramento do ambiente escolar. O projeto é de autoria do vereador Marcão da Academia. As pré-escolas e creches municipais de São José dos Campos poderão contar, a partir de agora,
com câmeras de segurança para monitoramento interno das unidades do município. A medida segue um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a instalar os equipamentos em todas as escolas de educação infantil. De acordo com o parlamentar, o objetivo é aumentar a segurança tanto para os alunos quanto para os funcionários das escolas. Esse projeto ele visa a segurança, tanto a segurança das nossas crianças, como a segurança do próprio patrimônio, dos profissionais, né, que a gente sabe que as escolas ela precisa ter essa segurança, né? Hoje a gente passa por quantas e quantas situações que a gente vê, né, que ocorre, e a gente precisa trabalhar na segurança. Então é mais um projeto que visa a segurança das nossas crianças. O vereador informou que está conversando com o secretário de Educação, Johnny Santos, para a instalação dos equipamentos nas pré-escolas e creches. Em nota, a Prefeitura informou que já foram instaladas câmeras em uma escola na zona leste da cidade e que a instalação nas demais unidades vai depender de processo licitatório e, por isso, ainda não é possível definir prazos para a execução do serviço. Há um entendimento de fazer da melhor forma possível. Câmeras que, de repente, até com reconhecimento facial, de movimentação, em vários locais que vai dar essa segurança para a nossa criança e para o patrimônio do público, do município. Além da Secretaria de Educação, Marcão da Academia disse também que conversou com o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, para definir uma logística sobre o uso das imagens captadas pelas câmeras. A Prefeitura vai ficar responsável por toda a elaboração da logística de como vai ser executado. Entendo que eles vão criar um novo sistema, por uma conversa prévia já, um novo sistema que vai conseguir estar monitorando todas as escolas municipais. E como aponta a justificativa do projeto, as câmeras, além de maior segurança do ambiente escolar e do cuidado com o patrimônio público, também darão mais tranquilidade para os pais, que agora poderão contar com o apoio das imagens internas para maior controle da rotina dos filhos em sala de aula. Quem tem alguma deficiência conhece bem os desafios de se locomover nas ruas e espaços públicos. Além da falta de acessibilidade, ainda é preciso driblar aspectos da arquitetura, dos prédios e das praças que dificultam o trajeto diário, como postes, lombadas e calçadas sem acessibilidade. Para resolver esse problema, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Milton Vieira Filho, que prevê justamente criar um plano municipal para evitar e retirar essas barreiras arquitetônicas e promover de fato a inclusão. De acordo com dados do último censo feito no país pelo IBGE, em 2010, cerca de 24% da população brasileira possuía algum tipo de deficiência. Já aqui em São José dos Campos, cerca de 140 mil moradores enfrentam essa condição, o que equivale a 22% da população do município. Uma parcela que ainda sofre com diversas dificuldades, principalmente no campo da mobilidade urbana, como explica Rosângela Santos, que faz parte da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência em São José. Ela reforça que muito ainda precisa ser melhorado para a garantia da inclusão e da acessibilidade, direitos fundamentais. Infelizmente, em São José, tenta-se fazer algo bom, mas infelizmente ainda não conseguiu. Como eu te falei, é referente às rampas, a calçadas, muitos buracos, sinalização, não se respeita a sinalização, então isso dificulta muito para que a gente possa ter um acesso tranquilo. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São José dos Campos, Atila Araújo, reforça que é preciso olhar para as necessidades desta parcela da população de uma forma ampla. Quando a gente fala em acessibilidade, de uma forma geral, a gente sempre esquece a relação e a necessidade que o deficiente visual tem de sinalização, de botoeiras sonoras nos semáforos. E isso talvez ainda seja mais grave do que as barreiras arquitetônicas para cadeirantes, por exemplo. Então, a gente não pode olhar apenas para a deficiência física, mas temos que considerar também a deficiência visual, a cognitiva e a auditiva. Todas essas deficiências têm características diferentes e, portanto, têm necessidades diferenciadas.
Pensando nessa questão, o vereador Milton Vieira Filho elaborou um projeto de lei que tem como objetivo implantar na cidade um plano municipal para a eliminação de barreiras arquitetônicas, voltado para quem tem deficiência. A ideia é facilitar o dia a dia dessas pessoas na locomoção e acesso a espaços públicos e privados, que muitas vezes não possuem uma arquitetura própria para atender deficientes. Seguindo a matéria, as propostas do plano também irão abranger o transporte público. Então, nós vimos dificuldades em algumas pessoas, isso nós vivenciamos o dia a dia de uma pessoa, de um deficiente visual, né, e encontramos ali o que ele estava encontrando como dificuldade e trouxemos para um projeto, né, que é o projeto que elimina as barreiras, né, da cidade. O que seria esse projeto? Calçadas irregulares, árvores que estão adentro do caminho, onde impossibilitam a passagem de um deficiente visual, de um PCD, de um cadeirante. Uma barreira arquitetônica é qualquer tipo de obstáculo que atrapalhe a locomoção de uma pessoa. Para um cadeirante, por exemplo, uma calçada que não possui rampa de acesso adequada é uma barreira arquitetônica. Dessa forma, de acordo com o vereador Milton Vieira Filho, o Plano Municipal de Eliminação de Barreiras poderá trazer maior autonomia à população com deficiência. O parlamentar também complementa que este serviço, pautado na inclusão e acessibilidade, é uma forma de assegurar que o poder público está atento às reivindicações desta parcela da população. A elaboração de um projeto ela veio através de uma necessidade de um morador, no qual nós acompanhamos o dia a dia dele, né? Uma pessoa que nós, por acaso, encontramos com essa dificuldade na rua e decidimos ali acompanhar o dia a dia dele. Era um deficiente visual e ele foi relatando as necessidades, né, para melhorias na condição do dia a dia do PCD, do deficiente visual, do cadeirante, de toda a classe, né, que a gente sabe que tem grande dificuldade de mobilidade. Então, quando a gente cria um projeto, a gente traz essa ideia para o corpo técnico jurídico aqui do gabinete, a gente procura atender a ponta, atender a população de fato que vai precisar dessa demanda, dessa necessidade. Para Rosângela, diretora da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, também é preciso ter uma atenção especial para com deficientes que moram em regiões periféricas do município, assim como para a acessibilidade em transportes públicos. Sim, fala-se muito da retirada das barreiras arquitetônicas no centro da cidade. No centro da cidade, consegue-se ter um acesso, não 100%, mas consegue-se ter. Mas na periferia é onde mais se sofre com essas dificuldades de asfalto, obstáculos que são colocados de formas inadequadas, inapropriadas. Espero que o poder público, eles consigam mexer na forma orçamentária para melhorar, não somente pensando nessas barreiras arquitetônicas, mas também pensando no transporte, que é algo que os deficientes necessitam até para que eles possam transitar, e pensar também nas áreas da periferia, nas áreas que têm, vamos dizer assim, menos recurso, porque é muito fácil pensar no centro da cidade, onde as pessoas já estão localizadas, e as pessoas que não têm tanto recurso. E a fiscalização para garantir que a legislação seja aplicada também é fundamental. Nosso conselho tem atuado de forma combativa e fundamental nessa fiscalização, na exigência, na execução, para que essas leis não sejam apenas meras leis, mas, sobretudo, que elas sejam eficientes e efetivas. E a gente retoma a nossa série sobre as eleições para falar um pouquinho sobre as regras por trás desse dever tão importante que é votar. Você sabe o que nós, eleitores, podemos ou não podemos fazer, tanto durante o processo eleitoral quanto no dia de ir às urnas? Temos que ficar de olho para evitar problemas e, mais do que isso, também saber como escolher um candidato com segurança. Todas as dicas e informações, quem vai passar para a gente é o repórter Bruno Castilho. No dia 2 de outubro, os brasileiros terão um compromisso que vai definir o rumo do país para os próximos 4 anos. Na hora de ficar frente a frente com a urna, é preciso estar convicto para escolher os deputados estadual e federal, senador, governador e presidente.
a gente foi às ruas para saber se a população de São José dos Campos está preparada para este dia tão importante. Estou fazendo tudo, assistindo tudo que eu posso, lendo tudo que eu posso, me informando, checando fake news. Eu acesso notícia na internet, vejo debate, entrevista em TV aberta e o que tiver de informação. Estou preparado, estou vendo o debate, cada um, as propostas de cada um, né, de cada candidato, isso eu estou vendo sim. Mas, mesmo preparados, os eleitores devem ter em mente que, independente do cargo, todos os votos têm seu peso e importância. Isso porque a administração do país não se faz só com a figura do presidente. Governadores, deputados e senadores também são fundamentais para a construção da gestão do país e da nossa democracia, como explica este professor e sociólogo. Acho que essa é a principal consequência de um voto não consciente. É a perda de uma oportunidade de colocar alguém que vai levar a política a sério. E lembrando que o trabalho dos deputados e deputadas é um trabalho não só de votar em lei, de votar leis, é um trabalho de fiscalização, né? Eles fazem parte de comissões. E quem ainda não está totalmente decidido sobre o seu voto, aí vai algumas dicas que podem ajudar no momento de escolher o candidato que melhor se encaixe com as suas ideias. Então é importante que eu busque não só um partido, não só um dos lados, mas também candidatos que tenham mais afinidade com as causas nas quais eu acredito. E depois disso, eu realmente estudar, eu realmente tentar entender se esse candidato realmente vai levar adiante o que ele está prometendo, a discussão que ele está prometendo. Escolhidos os candidatos, o próximo passo que o eleitor deve saber é que existem novas regras para as eleições deste ano. Uma delas é a proibição do porte de armas no perímetro de 100 metros dos locais de votação, 48 horas antes e 24 horas depois do pleito. Outra norma definida pelo Tribunal Superior Eleitoral é a proibição de celulares ou qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir o voto. A pena prevista para quem descumprir essa medida pode ser de até 2 anos de reclusão. Por que isso está sendo recomendado pelo TSE e virou aí um adendo à resolução? Porque nós precisamos garantir o sigilo do voto. O eleitor, a hora que ele vai lá e está na frente da urna eletrônica, ele tem que ter a garantia que o que ele pensar em sua consciência como o melhor para o país vai ser inviolável. E essa garantia é dada no momento em que ninguém sabe qual foi a escolha que ele teve. Outra regra importante que o eleitor deve estar atento no dia da eleição é em relação à divulgação do candidato que será votado. O advogado explica que ela deve ser silenciosa, por meio do uso de camisetas, adesivos ou broches. O adesivo tem que estar colado no próprio corpo, não pode estar com aquele bolo de adesivo para ser colando no colégio ou no lugar que está passando. Muito bom senso, né, para que a gente não tenha problema com boca de urna nessa eleição. Após analisar e definir quais os candidatos que melhor o representam e sabendo as regras do que pode e o que não pode ser feito no dia de votação, o eleitor está apto a exercer a sua cidadania. Estando postos as cartas da mesa, estão ali os candidatos, a gente tem que escolher alguém que tem que dizer o que vai ser o nosso país, o que vai ser o nosso estado, o que vai ser toda a nossa política nos próximos anos. Essa é a importância do voto, a escolha dentro da melhor consciência, da melhor destino, a melhor proposta, é esse que é a função do voto. E no próximo bloco a gente fala de homenagens. Câmara concede medalha de mérito legislativo ao Panathlon Clube de São José dos Campos. Você ainda confere as 2 últimas reportagens da série Eleições. Vamos abordar a segurança nas urnas e a adesão recorde dos jovens no processo eleitoral deste ano. É daqui a pouco. Voltamos com Semana Legislativa. A gente abre esse bloco falando de cultura. A FLIM é uma das grandes atrações culturais de São José que vai ser realizada durante este fim de semana. Mas nossa cidade também tem outros eventos muito importantes. Pensando nesses exemplos, a gente aproveitou para discutir um pouco do cenário cultural de São José.
Dizer que o teatro é um espaço em que os sonhos ganham vida parece clichê, mas como dizer o contrário quando essa é a reação das crianças? Risos, encanto, um misto de sentimentos. Os bonecos no palco transportam o público para uma outra dimensão, onde tudo pode acontecer. Até o ano de 2030, países do mundo devem trabalhar para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, metas que foram pensadas junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, para garantir uma condição de vida digna a todos. Mas o que o teatro tem a ver com tudo isso é que a cultura também faz parte dos 17 objetivos, sendo fundamental para o desenvolvimento da humanidade e estando diretamente ligada à identidade de um povo. A arte, ela, por si só, ela fala, né? E ela atende a todas as linguagens, ela não tem cor, não tem gênero, né? Não tem raça. E o teatro, a música, qualquer arte, a gente tem essa possibilidade de passar mensagens, né? Então a gente pode falar sobre diversos temas e fazer com que o povo pense um pouco diferente e que veja, tenha um olhar diferente para os acontecimentos, né, na sociedade, que seja mais crítico. E neste mês de setembro, temos a 36ª edição do Festival de São José dos Campos, um dos festivais de teatro mais tradicionais do país. E uma das atrações é o grupo de teatro Boneco Vivo, do qual a atriz Vivian Hall faz parte. Vivian começou sua trajetória com a arte aqui no município há quase 20 anos. E ela reforça a necessidade do incentivo à cultura para uma sociedade e fala sobre como o cenário artístico em São José vem se desenvolvendo. Em relação a muitos outros locais, São José, a gente tem um privilégio de ter um coordenador que é da área de teatro e que pensa teatro, né? Então, quando o coordenador é da área, tem vários projetos, né? Tem Arte na Praça, tem Domingo no Parque, tem Temporada do 7, Noites em Processo, que é um trabalho muito bacana, mas São José, a gente tem um privilégio de ter bastante verba para essa área. Para o vereador Fabião Zagueiro, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara de São José, o incentivo à cultura é fundamental para movimentar outras esferas sociais, como a economia. Falar de cultura é muito bom, né? É importante. Depois de muito tempo parados, né? Voltando à cultura de novo. E a economia, né? A cultura em si também gera economia. O vereador Fabião Zagueiro, inclusive, foi autor da lei que deu origem ao Centro de Referência Afro-Brasileira de São José, espaço criado para fomentar a cultura afro no município. Temos, né, um projeto nosso aqui, um projeto de lei, que é o Centro de Referência da Cultura Negra, mas não é só para o negro, são para todos. Fica na Rua Henrique Dias e é aberto ao público, né? Com várias atividades para fazer inscrições. E precisa que o povo participe para que essa Casa de Cultura, né, essa Centro de Referência, continue na grade da Prefeitura. Além do festival, no mês de setembro, São José também é palco da FLIM, a festa litero-musical, o que mostra o quanto a cultura está sempre movimentando a cidade, que possui diversos eventos inclusos no calendário oficial do município, além de leis de incentivo à cultura e espaços culturais, como a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a Casa de Cultura Cine Santana, o Museu do Folclore, o Cine Teatro Benedito Alves da Silva, o Parque Vicente Aranha, que será palco da FLIM, e muito mais, que contribui diretamente para a disseminação de cultura na região. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que é responsável pelo desenvolvimento das políticas públicas para a área da cultura de São José dos Campos, ela tem uma série de programas que visa exatamente esse desenvolvimento, essas ações para a cultura. Nós temos núcleos formativos, que são as nossas oficinas culturais nas mais diversas áreas, linguagens artísticas para as várias idades, assim como temos núcleos específicos formativos, como a orquestra joséense, o coro sinfônico de São José, a companhia de dança de São José e o núcleo de circo. E pensando nisso, a parte de difusão, que é o outro núcleo, nós temos vários festivais importantes dentro da cidade, como o Festidança, que aconteceu no primeiro semestre, o Festivale, agora no segundo semestre, o Mês da Música. Então, são eventos que movimentam a economia criativa da cidade como um todo e a população acessa essa programação riquíssima de
de forma gratuita. O cuidado que se tem com a cultura hoje é a criação de um futuro melhor para crianças como a Jade, que com apenas 9 anos já ajuda a contar histórias neste mundo de sonhos que é o teatro. Eu sinto muito feliz mesmo. E as pessoas ficam felizes, ficam alegres quando assistem, né? A Câmara realizou uma sessão solene que concedeu ao Panathlon Clube de São José dos Campos a Medalha de Mérito Legislativo. Proposta pelo vereador Robertinho da Padaria, a honraria serve como reconhecimento da associação que atua na defesa e nos valores do esporte como instrumento de formação e educação. Ao som do hino nacional interpretado pelo Instituto Cultural Luzes da Ribalta, a Câmara deu início à solenidade que homenageou o Panathlon Clube de São José dos Campos pelos 30 anos de atuação em prol do esporte. A honraria foi proposta pelo vereador Robertinho da Padaria em reconhecimento aos trabalhos da instituição que combate a violência no esporte e promove ações e atividades na área. Para o autor da homenagem, o vereador Robertinho da Padaria, o Panathlon merece ser parabenizado pelo comprometimento com a cidade e com a difusão do papel educador e transformador do esporte, que atua em prol da cidadania. Por isso que é importante a participação das pessoas, né? Da diretoria principalmente, que é envolvida, comprometida com a cidade e com as pessoas, né? Por isso que essa entidade ela é conhecida no mundo, né? No mundo. Começou na década de 50, né? Veio para o Brasil na década de 70. E hoje ela tem essa representação graças a vocês, diretoria. Então, mais do que justo essa homenagem. Além de representantes da instituição, também estiveram presentes na solenidade a secretária municipal de Esportes e Qualidade de Vida e ex-presidente do Panathlon Clube, Kátia Rieira Machado, o vice-presidente do Conselho Municipal de Esportes, Maurício Coelho, o presidente do Instituto Esportivo do Vale do Paraíba, Bruno Vasconcelos, e outras autoridades. Em São José dos Campos, o Panathlon Clube foi fundado em 1992 e comemora 30 anos este ano. Dentre as contribuições para a cidade está a colaboração na criação do Museu do Esporte, na elaboração do FADEMP e a participação na criação do Conselho Municipal de Esportes. Atualmente, a instituição conta com 28 associados, entre atletas, dirigentes, técnicos e treinadores, árbitros, advogados da área do direito esportivo, profissionais da área da saúde e jornalistas esportivos. Bruno Vasconcelos, presidente do Instituto Esportivo do Vale do Paraíba, relembrou os feitos e as conquistas do Panathlon para o esporte joseense. Aqui no Brasil a gente está percebendo que o esporte ele une, não é? Ele salva vidas, tá certo? Então, essa compreensão da importância do esporte, na realidade está na veia, tá certo, do Panathlon. Ainda durante a solenidade, os membros fundadores do Panathlon foram agraciados com um diploma, uma forma de agradecer pelo empenho e dedicação na promoção do esporte da cidade. Nesse sentido, a secretária de Esportes e ex-presidente do Panathlon defendeu o quanto o esporte pode ser transformador. Mostrar de fato a importância, né? Como o esporte pode desonerar a questão da saúde, quais são os caminhos que nós podemos ter, essa construção onde a sociedade participa também, né, dessas políticas públicas e levar, de fato, a infraestrutura, o nosso professor, né, a cada um dos munícipes aqui. A medalha de mérito legislativo foi entregue em mãos ao presidente do Panathlon Clube de São José pelo vereador Robertinho da Padaria. Carlos Eugênio Bacos agradeceu a homenagem e reiterou que as conquistas do Panathlon se devem a uma união de esforços construída pela perseverança dos atletas, do poder educador do esporte, da amizade formada nas quadras e campos e no fair play. Esses 30 anos foram construídos, né, graças à perseverança de muitos esportistas que empunharam a bandeira do Panathlon na defesa do fair play, do jogo limpo,
do esporte escolar, que é outra bandeira do Pacto Internacional, da amizade entre os povos, entre todos, né? O esporte como o fio condutor das relações humanas, né? De amizade. E eu quero aqui agradecer a todos que ajudaram a construir essa história. E a gente volta a falar de eleição aqui no Semana. Importante, segurança das urnas. Nós ouvimos especialistas para garantir para vocês que as urnas eletrônicas são de fato seguras. Vamos assistir agora. Em 1996 foi um marco para a história das eleições brasileiras. Foi neste ano que eleitores de 57 cidades tiveram contato com as urnas eletrônicas pela primeira vez. 4 anos mais tarde, em 2000, as urnas já chegavam em todos os cantos do país. E desde então, a cada 2 anos, elas entram em ação para facilitar e assegurar a integridade do sistema eleitoral brasileiro. O Hernandes é chefe do cartório eleitoral e garante que os votos são auditáveis. É importante que o eleitor saiba que todo o processo de preparação das urnas eletrônicas e no dia da votação e também depois das eleições, as urnas eletrônicas podem ser auditadas. Quem que participa da auditoria, quem pode estar auditando, fiscalizando essas urnas eletrônicas antes das eleições, quando é feita uma cerimônia ali, onde é verificado se a integridade da urna eletrônica está de acordo com o que a legislação permite, né? Hernandes explica também o processo de fiscalização das urnas. Todo o processo de preparação da votação por meio das urnas eletrônicas, ele é fiscalizado com previsão legal entre vários agentes. Então, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, os representantes dos partidos políticos, os candidatos, os juízes, todas essas pessoas, elas têm o direito e o dever de participar ali do processo de fiscalização. Então, por isso que nós podemos ter a certeza de que o processo é seguro. Outro mito devidamente sanado por Hernandes é de que as urnas possuem conexão com a internet. A urna eletrônica, ela foi fabricada, a arquitetura que ela foi produzida, ela não tem nenhum item de conectividade com a internet. Então, ela não tem sinal de Wi-Fi, ela não pode ser conectada por meio de cabos que dá acesso ali à rede. Inclusive, ela não tem placa de rede. Portanto, a urna eletrônica ela não tem possibilidade de ser hackeada. A Fernanda é jornalista e autora do livro Tudo o que você queria saber sobre a urna eletrônica brasileira. Assim como Hernandes, ela também garante a segurança das urnas e comenta sobre a importância delas no cenário eleitoral brasileiro. Primeiro, eles definiram como a urna eletrônica deveria ser, que aí ela deveria ser robusta, por exemplo, para aguentar impacto, para chegar em qualquer lugar. Deveria ser acessível, qualquer pessoa deveria conseguir votar. Então, não poderia ser algo que você escrevesse o nome do candidato, porque aí você exclui analfabetos. Então, a votação com a urna eletrônica passou a ser numérica, para incluir os analfabetos. Ela teria que funcionar em locais sem energia elétrica, para funcionar em cada lugar. Fernanda argumenta ainda que as próprias eleições são dados da eficiência das urnas. A urna ela nunca apresentou problema. Se por um acaso ao ligar uma urna ela não funcionar, a urna é substituída. Ao ligar a urna, todas as urnas emitem um boletim chamado zerésima, que mostra que não tem nenhum voto ali naquela urna. No final da eleição, a própria urna eletrônica faz a apuração dos votos. Ela emite um boletim chamado boletim de urna e ali lista todos os candidatos. Esse boletim de urna é fixado na porta dos locais de votação e os fiscais de partido político, eles recolhem essa informação, levam para a sede dos partidos e eles fazem uma apuração paralela. Então, muitas vezes, antes do TSE informar o resultado final da eleição, as sedes dos partidos já estão comemorando porque eles estão fazendo uma apuração paralela. Nunca teve discrepância entre o que os partidos apuram e o que o TSE informa.
Por fim, a jornalista defende que as urnas eletrônicas foram desenvolvidas para atender às necessidades do país. Elas são uma ferramenta de democracia para que o direito do voto seja assegurado para todos os brasileiros. A nossa urna tem braille, ela também permite a conexão de foninho de ouvido para você ouvir o voto que foi colocado, para ajudar os deficientes visuais. A nossa urna ela funciona sem energia elétrica e hoje 46 países utilizam urna eletrônica. A do Brasil é modelo, vem muita gente aqui, vem a OEA visitar o Brasil, acompanhar as eleições, todo mundo fala da nossa urna, porque ela é muito rápida, a gente tinha problema com a apuração de votos, hoje a gente fica sabendo o resultado das eleições no mesmo dia. Ainda no tema das eleições, agora a gente fala um pouco da importância do papel dos jovens nesse processo. Na última matéria da série, vamos mostrar a adesão recorde desse público no processo eleitoral e como ele pode ser decisivo no resultado das urnas. Confira! Em 2022, houve um aumento de 51% no número de jovens de 16 e 17 anos que estão aptos a votar. Um crescimento importante que pode fazer a diferença nas eleições desse ano. Mais do que nunca, essa galera é protagonista na democracia. O papel dos jovens nas eleições 2022 é o que você vai ver agora na última matéria da nossa série. Estudo, vida profissional, primeiro emprego. Essas são algumas das responsabilidades de um adolescente. Responsabilidades que vão ganhar um peso a mais nesse ano. É que para as eleições de 2022, muitos jovens assumiram a missão de votar pela primeira vez. Para você ter uma ideia, mais de 2,1 milhões de adolescentes brasileiros tiraram o título, mesmo sem a obrigação do voto. A Karine é um deles. Aos 16 anos, ela decidiu participar ativamente da democracia. Acho que esse ano os jovens estão mais responsáveis nessa questão de votar. Todo mundo, na verdade, consegue fazer a diferença, se pensar assim. Às vezes um voto faz a diferença. E pelo número de novos eleitores, essa é uma missão que carrega uma baita representatividade. Tão importante que pode definir o resultado das urnas. Por isso, muitos candidatos têm pensado em uma linguagem própria para os jovens na estratégia de campanha. Só um exemplo interessante disso, né, é o aumento das campanhas nas redes sociais e com destaque para o TikTok, que é muito usado pelos jovens, né? Então, se você olha um pouquinho o TikTok hoje, né, você vê que todos os candidatos estão fazendo campanha no TikTok. E com vídeos bem-humorados, engraçados, musiquinha, até dancinha, que é exatamente um sinal de que eles estão olhando para esse eleitor jovem. Mas antes de apertar os números na urna, os jovens eleitores precisam se preparar e até mesmo estudar sobre o processo eleitoral. O professor Murilo explica que o primeiro passo para ter um voto consciente é entender bem como funciona o processo de eleição para cada cargo em questão. E, claro, conhecer as propostas dos candidatos. Os de eleição majoritária são o presidente, o governador e o senador. Nesse caso, quem tiver maior número de votos simplesmente é eleito, né? Seja no primeiro turno, seja no segundo turno, né? Já no caso de deputados estaduais e federais, não é assim que funciona, né? Nesse caso, a gente tem a eleição proporcional, o que significa que o voto é, em primeiro lugar, do partido e só em segundo lugar do candidato. Então o jovem tem que entender que ao votar num candidato a deputado estadual ou federal de um determinado partido, talvez ele não eleja esse deputado, essa deputada que ele tá, esse candidato, né, ou candidata em que ele está votando, mas ele pode contribuir para eleger outro candidato, outra candidata desse mesmo partido, né? E falando em voto consciente, lembra da Karine, que vai votar pela primeira vez esse ano? Pois é, ela fez a lição de casa, pesquisou sobre os candidatos e até preparou algumas dicas para os outros adolescentes que também escolheram votar nessas eleições. Tem que pensar muito bem e pensar consciente, porque não tem só o presidente da República, né? Tem governador, tem senador, tem deputado, tem vários outros cargos que a gente tem que pensar também.
Então, acho que muita gente está pensando só nisso, só no presidente, ou em tirar, ou em votar de novo. E tem outros cargos também. Então, acho super importante pensar, pesquisar também qual é o melhor para a cidade, para o estado, e para poder votar consciente, com a mente tranquila, porque já está chegando, né, o dia. E o Semana Legislativa fica por aqui, pessoal. Até a semana que vem.